Olá, você está no podcast USP As Profissões, eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos juntos para trazer a você um pouco dos olhares e do cotidiano dos professores que vivem suas atividades e ainda ampliam esse olhar em torno das atividades de cultura e extensão de uma maneira a contribuir diretamente para uma sociedade melhor, para uma comunidade, para um entorno e a gente entender um pouco dessas atividades. Hoje nós temos aqui o professor Carlos Arturo Navas, ele é presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Biociências. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast, que legal falar sobre as suas atividades de cultura e extensão e sobre esse olhar dos alunos e professores para todas as atividades que acontecem e para quem virá, para os alunos que vão chegar em breve ao Instituto de Biociências. Primeiro, eu quero saber um pouco da sua história na USP. Obrigado, Bruno. Sim, eu cheguei na USP em 1997, né? Para quem está escutando já percebeu o sotaque, porque eu sou da Colômbia. E eu conheci a USP em 1997. Eu vim para o Brasil e trabalhei primeiro no contexto de um pós-doutorado. Você veio para fazer pós-doutorado aqui na USP? Eu vim para procurar a possibilidade de fazer um pós-doutorado. Não vim com um pós-doutorado garantido, mas esse pós-doutorado terminou acontecendo. Que interessante. E foi o primeiro passo para ficar aqui definitivamente. Eu sempre falo isso. Eu vim para o Brasil por um ano, faz quase 30. Isso é ótimo. E aí você acabou ficando até se tornar professor. Sim. Exatamente isso. Houve algumas oportunidades, né? Mais ou menos por essa época, a FAPESP abriu o programa de Jovem Pesquisador em Centros Emergentes. É um programa muito bem conceituado da FAPESP. E eu apliquei quando se lançou esse edital pela primeira vez, né? Então eu fui dos primeiros que ganhou esse tipo de auxílio. Era um auxílio, continua sendo, né? Sensacional. Essa foi a chave para a minha permanência no Brasil, na verdade. Muito bem. E a gente percebe que você hoje é muito envolvido com as atividades de cultura e extensão. Como é que começou esse seu envolvimento e como é que você enxerga a importância dessas atividades além do básico curricular que hoje, inclusive, tem a sua exigência percentual aí por meio da curricularização? Sim, é interessante rever isso agora, retrospectivamente, porque se eu penso um pouco nisso, a minha atuação foi um pouco bimodal, eu diria. Ou seja, um interesse que acontece durante uma época, depois menos, e depois uma retomada. O que é natural também no ciclo acadêmico, né? Sim, mas é interessante pensar o porquê. Eu fazia, desde o doutorado, fazia muita divulgação de ciência e trabalhei com várias revistas nas linhas de Ciência Hoje, né? E eu escrevi artigos para essas revistas. Quando eu fui contratado, eu tive a sensação de que nesse período probatório, de que a parte de produção científica iria ser muito mais importante, né? E eu não sei se a USP mudou, eu acho que mudou, acho que a extensão universitária é fortemente valorizada agora, mais do que foi antes. Eu não sei se eu mudei, mas o fato é, durante um tempo, eu fiquei muito focado na pesquisa e não trabalhei nisso, até que chegou a pandemia, né? E na pandemia, quando eu vi todo esse debate sobre a ciência feito público, eu tive uma convicção muito forte de que eu precisava voltar a isso, porque... Você olhou um pouco menos para a pesquisa e um pouco mais para a extensão, porque o tempo acaba sendo o mesmo, né? Sim. Isso foi natural. Foi natural, mas é a ideia olha, eu sou um cientista profissional, eu faço pesquisa na USP, a gente precisa agir, compartilhar, precisa se manifestar, precisa fazer. A ciência alcançar a vida das pessoas, né? Isso. E foi que, assim, aos poucos comecei a trabalhar em diversas atividades e fui ficando cada vez mais envolvido até o momento, né, de aceitar esse compromisso, né, de me tornar presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto, né?
Então, é uma coisa que, neste momento, eu vejo como muito, muito forte na minha carreira, né? E como é que você acredita que, de alguma maneira, você vem conseguindo contribuir para estimular e organizar essas atividades enquanto presidente dessa comissão? Então, como presidente da comissão, eu virtualmente não preciso estimular nada, porque o IB já é um instituto muito forte dessa perspectiva. Tem atividades que eu diria são muito tradicionais, que acontecem desde faz muitos anos e que levam a biologia para a rua, ou que permitem que as escolas façam visitação. Então, esse tipo de vínculo com a sociedade, ele é antigo, ele é muito consolidado, né? E tem, assim, dezenas de iniciativas individuais de docentes ou um pouco mais específicas que são extremamente importantes. Então, o Instituto de Biociências, ele é extremamente importante e eu coloco aqui não só as iniciativas dos próprios docentes, mas também corpo docente muito entusiasmado com esse tipo de atividades. A gente tem coletivos com muita força que fazem coisas muito, muito importantes. Então, falar que eu precisei, de algum jeito, estimular, não, quem sabe canalizar, ajudar com a gestão, Olhar para isso etc. e trazer um pouco da sua marca. E eu acho muito interessante você dizer isso, porque a tradição extensionista e de atividades culturais é muito alta, pelo que você está me dizendo, no Instituto de Biociências. E levar a ciência às ruas, à comunidade, fora do âmbito da comunidade acadêmica, é muito importante, porque a sociedade realmente entende isso como uma aproximação, como uma desmistificação de todas as questões da biologia e da ciência, e principalmente olhar para isso como uma contribuição imediata para a sociedade. Você pode me dar exemplos de atividades extensionistas que estão hoje já enraizadas, fortalecidas dentro do Instituto de Biociências? Claro, eu nem vou listar, que seria extremamente injusto, são dezenas de atividades. É muita coisa, né, professor? E eu não conseguiria falar de todas aqui, mas tem algumas que são super importantes pelo impacto, pelo atendimento, pela continuidade, né? Acho que a Estação Biologia é uma delas. Estação Biologia. Estação Biologia, que é uma iniciativa que permite a visitação, né, sobretudo do público escolar, mas não somente, para ter um primeiro contato com o mundo da biologia. Tem Bio na Rua, que é uma iniciativa enorme em que se fazem atividades levando a biologia para a rua mesmo, né? E tem as iniciativas mais particulares, que são o que cada um de nós, docentes, fazemos, porque essas atividades extensionistas, elas têm que ter a cara da pessoa, né? Eu, por exemplo, eu consigo escrever, eu nunca vou virar TikToker, né? Já estou aqui falando com você, já... Está tremendo na base. Eu não sei se tremendo a base, mas eu não me vejo fazendo isto profissionalmente para promover a biologia, mas eu trabalho, por exemplo, nessa interface entre literatura e divulgação da ciência, né? Escrevendo histórias que têm a ver com o mundo da ciência. E cada um vai fazendo o que pode. O que eu posso te falar é que essas atividades extensionistas, elas são extremamente importantes, assim, pelas razões que você falou, mas também por outras razões. Elas são, assim, de certa forma, a cara da USP perante a sociedade, né? Isso é tão importante que eu nem consigo colocar aqui em palavras, na verdade. Que, nesse papo que a gente vem tendo, a presença dessas atividades, ela se tornou realmente praticamente uma missão curricular, né? A naturalidade do alcance da comunidade é tão grande e isso estimula de forma natural virem novos alunos. Certamente, numa estação biologia, né? Estação bio, né? Que chama o projeto? Sim. Na estação você vai ter o estímulo para alunos que olharam para aquilo, participaram de alguma atividade e falaram, é isso que eu quero fazer.
Isso é importante, né? A gente está aqui Claro. para isso, para falar para o aluno o seguinte: a biologia está próxima da gente muito mais do que a gente imagina, né? Isso, e tem, é que tanta coisa, tem os cursos de verão, os cursos de inverno, por exemplo, que tem como audiência estudantes de biologia de outras partes do país. É, olha, é tanta coisa bonita que acontece e muitas dessas iniciativas, eu acho, a maior parte delas, se não todas, elas são transformadoras mesmo, elas são transformadoras. É, e acho que você tem razão, Bruno. Muitas das pessoas que chegam à biologia, olha, eu quero ser biólogo, são, assim, uma bela fração chegam pela influência de um professor, certo? Um bom professor, uma boa professora de biologia que conseguiu encantar as pessoas com o tema. E abrir um universo infinito, Exatamente. porque a biologia ela pode ir da microbiologia até âmbitos mais amplos de pertencimento, de entendimento do meu lugar nesse ecossistema, né, professor? Isso, e muitas chegaram na biologia porque tiveram a possibilidade de encontrar esses espaços de educação não formal, os museus, as atividades. E aí se descobre esse mundo, né? Que é muito rico, né? Da biologia. Antes de falarmos sobre as atividades da cultura, né, que também é algo importante, os eventos, os olhares culturais, nós queremos falar um pouco sobre a profissão em si do biólogo, né, e as atividades da biologia para quem vai cursar o Instituto de Biociências aqui na USP. O que a gente pode destacar para o aluno que virá ou que está escolhendo e está nos assistindo para entender um pouco melhor essa profissão? Claro, eu posso falar aí para você que está considerando a biologia como uma possibilidade. Várias coisas. Primeiro, lá no Instituto de Biociências, a gente tem o curso diurno integral, né? E o curso noturno, e eles são idênticos. Então, só muda o horário e a distribuição. Exatamente. A qualidade da formação é super boa nos dois. E lá está a opção da licenciatura também, que ela funciona separadamente. Ou seja, o estudante pode optar pelo grau por ter essa licenciatura. E isso dá bastante liberdade para a pessoa que está fazendo para adequar assim, o curso, aquilo que possa ter a sua cara. Mas eu queria falar um momentinho, já que o tempo é curto, sobre o que fazem os nossos ex-alunos, porque, por vezes, a pessoa olha para a biologia e fala, vai ser pesquisador ou vai ser professor? E, claro, nós formamos pessoas que se tornaram excelentes pesquisadores e também excelentes professores. Mas é muito diverso, é muito diverso. Tem mais do que isso, são dois primas bem importantes, mas tem várias outras atuações. Nós temos biólogos atuando em biologia aplicada na interface, por exemplo, com todo o universo das doenças genéticas, por exemplo, que é um campo forte para a biologia, né, em convergência com biomedicina. Temos ex-alunos que são ilustradores científicos, pessoas que foram para a área de peritagem profissional, que abriu empresa fundamentado em algum tipo de conhecimento biológico, divulgadores da ciência. Não consigo acabar a lista no tempo do podcast, mas quero dizer, é muito diverso, né? O campo da biologia, ele abre muitas portas e acho isso muito, muito interessante mesmo. Muito bom. Então, para encerrar nossa entrevista, que daria para ficar horas conversando, nós queremos saber um pouco das atividades de cultura que o Instituto de Biociências também promove. Vocês têm eventos recorrentes, atividades que também abrem as portas do Instituto para a comunidade? Como é que é essa interação dos eventos e das atividades culturais? Aí acho que precisa tratar de dois universos, né? Um deles é a cultura que chega para o nosso instituto e que é promovida e que fica à disposição dos estudantes, né? E aí temos ciclos de concertos, palestras que são não propriamente da área da biologia, mas neste momento da universidade existe muita
muita circulação de conhecimentos vários. Então, as pessoas podem também ficar expostas a temáticas que têm a ver com, por exemplo, bem-estar integral e sobre coisas dessa natureza. E, aos poucos, eu acho que esse olhar da USP sobre a extensão, ele está permitindo uns diálogos interinstitucionais, que falou entre os institutos da USP, entre as unidades da USP, né? Mais do que institutos. E isso é interessante de se ver, né? A minha própria atuação, por exemplo, nessa interface entre literatura, né, e ciência, ela vem um pouco derivada desse estímulo. Nós temos recentemente o coletivo mais recente que foi criado no IB, é o coletivo de escritores, estudantes de biologia e assim por diante. Nós temos toda a parte enorme da educação ambiental, por exemplo, que é muito forte no IB, né? E que está nessa interface, né? Também entre o que eu chamaria a extensão tradicional e a cultura, porque por vezes é mostrar o que se tem, assim, ensinar a olhar. Nossa, muito bom. E elas se unem mesmo. Extensão e cultura fazem o mesmo caminho. Essa convergência é importantíssima. Professor, eu quero agradecer, pedir para você encerrar essa entrevista fazendo um convite para os alunos escolherem o Instituto de Biociências, já que eles estão nessa procura da informação, do entendimento e principalmente das atividades de cultura e extensão. Olha, eu sei que eu sou suspeito, mas assim, a biologia é muito legal. A biologia é muito bonita. Os olhares sobre a vida são bastante amplos. Há muito por se fazer, muito por descobrir, muitos campos. Então, é verdadeiramente uma área do conhecimento integrativa, interessante e com muitas derivações. Venha conhecer mesmo. Obrigado ao professor Carlos Arturo Navas, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Biociências. E a você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência. Nós estamos no podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e seguimos apresentando a você os olhares dos professores, especialmente aqueles envolvidos com as atividades de cultura e extensão. E, no caso, os presidentes dessas comissões ou os vice-presidentes, exatamente porque eles trazem esse universo tão rico das atuações e dos projetos de cultura e extensão. Continue conosco e informe-se sobre a sua profissão e venha para a USP. É isso que a Feira USP e as Profissões e o nosso podcast oferece a você, a possibilidade de conhecer cada vez melhor todas essas atividades. Até o próximo!